Olá, o programa Nova Vida está no ar, o programa da família paraense. E esta semana nós estaremos falando sobre depressão e suicídio. E nós vamos receber a psicóloga clínica Luzia Martins, que faz parte da equipe do Espaço Nova Vida. Seja bem-vinda. Obrigada. Então, reúna a família e assista o programa. Voltamos já. A casa que você sonhou pode estar mais perto do que você imagina. O Pampará disponibiliza a seus clientes linha de financiamento para aquisição de imóveis residenciais novos ou usados. E você pode incluir no financiamento as despesas cartorárias, ITBI, além de utilizar seu FGTS. Financiamos até 90% do valor de avaliação do imóvel. O crédito é nosso e a casa é sua. Onde tem Pará, tem Bampará. Problemas com álcool e outras drogas têm tratamento. Espaço Nova Vida, especializado na prevenção e no tratamento da dependência química. Com uma equipe de profissionais com formação na área da dependência química, o Espaço Nova Vida trabalha a disciplina e a espiritualidade através da terapia cognitiva comportamental. Espaço Nova Vida. Informações 99983-0332 e 3229-3600. O sucesso de uma empresa é o reflexo de uma boa contabilidade. Contabilidade contábil. Contabilidade fiscal. Assessoria tributária e societária. E social doméstica. Contabilidade trabalhista e previdenciária. MEI. Declaração do IRPF e IRPJ. Contadora Lenise Moreira. Fone 980 86 71 15. Brasconta Contabilidade, Travessa Barão do Triunfo, 3898 Altos, bairro do Marco, fone 3277 5951. Brasconta Contabilidade, @gmail.com. Já estamos de volta e está comigo a psicóloga clínica Luzia Martins. Luzia, quais são os principais sintomas da depressão? Olha, os sintomas a gente pode caracterizar pelo sintoma psicológico e o sintoma físico, né? O sintoma psicológico são aqueles que, a partir de um exame físico, você não consegue detectar. Por exemplo, uma tristeza, uma angústia, um medo, um pavor. E já o sintoma físico é aquele que você consegue detectar por meio de um exame. Vamos supor, você está com uma dor no estômago, é uma questão física, você vai realizar uma endoscopia e aí o médico vai dar um laudo dizendo o que você tem. Ou você tem uma gastrite, ou ele vai dizer que pode ser algo psicológico, né? Mas é fácil identificar esses sintomas? Olha, os sintomas, eles são baseados geralmente numa entrevista psicológica. Se for no caso com o psicólogo, a gente faz a anamnese desse paciente, desse cliente, para verificar se esses sintomas que ele está trazendo para o profissional, como tristeza, como angústia, como medo, se pode ser uma possível depressão. Se não, a gente pode encaminhar ele para um clínico para verificar outras possibilidades que também pode acontecer. Certo. A depressão, ela é considerada a doença do século. Né? E falando especificamente aqui dentro da comunidade terapêutica, vocês recebem muitos pacientes com esse quadro depressivo ligado ao uso de substância psicoativa? Olha, a questão da dependência física, psicológica, né, está muito relacionado também a esse uso abusivo das drogas. A maioria dos nossos residentes, ele vem trazendo uma demanda de uma depressão, de uma tristeza após o uso da droga, porque ele está num período de abstinência e aí então ele sente aquela baixa do humor dele, né, e dá aquela tristeza, aquele medo, aquele pavor. Então, tanto pode, com o uso das drogas, levar à depressão, como também a depressão pode levar ao uso das drogas. Certo.
E dentro do tratamento, qual é a terapêutica que é usada para acompanhamento desse residente? Olha, depende muito da comunidade terapêutica ou da clínica de reabilitação que está acompanhando aquele indivíduo. Temos comunidades ou clínicas que faz o tratamento tanto psicoterápico, que é o acompanhamento com a psicóloga, e tem comunidades que faz o psicoterápico com a psicóloga e com a medicação, que entra a questão do psiquiatra, porque alguns precisam da medicação. Certo, mais especificamente do Espaço Nova Vida. Como é trabalhada essa questão da terapêutica? Como é encaminhado? Vocês trabalham com uma equipe multidisciplinar? Sim, nós trabalhamos, uma equipe multidisciplinar, né? Temos assistente social, temos as pessoas da enfermagem, temos a equipe de psicologia para acolher esse indivíduo a partir do que ele traz, a demanda que ele traz. Alguns casos, quando a gente consegue detectar que precisa de um acompanhamento psiquiátrico, porque ele precisa entrar com uma medicação, aí nós fazemos o encaminhamento. Certo, e quais são as terapias que são realizadas dentro do programa de tratamento do dependente? Nós trabalhamos dentro desse programa terapêutico, trabalhos em grupos, porque entre eles um vai fortalecendo o outro pela sua experiência de vida, né? Trabalhamos também trabalhos em grupos, dinâmicas de grupos, trabalhamos palestras com eles, trabalhamos também a questão da família, porque a família é uma codependente desse adicto e precisa também ser acompanhado, ser escutado. Também trabalhamos a questão do atendimento individualizado, né, com esse residente, que ele precisa ter essa escuta específica, direcionada para ele, e também trabalhamos a terapia grupal, né, trazemos as demandas e aí o grupo vai ajudando a partir da experiência de cada um. Certo. Você tocou num ponto importante, que é a família. A família ela é um elemento importante nessa identificação de sintomas, do início dos sintomas dessa depressão. De que forma é orientada essa família dentro do programa? É porque, na maioria das vezes, a gente percebe que a família já está adoecida de tanto lidar com aquele parente. Então, ela sofre junto, ela adoece junto e, às vezes, fica difícil para ela detectar esses sintomas. Então, ela vai o quê? Ela vai procurar uma ajuda de um profissional. E aí, nós orientamos essa família para ela ficar atenta aos sintomas, né? Uma tristeza, um isolamento social, uma angústia. E aí, a gente vai orientando essa família para que ela possa ter conhecimento para poder buscar ajuda para esse ente querido. Certo. A Organização Mundial de Saúde registra que pelo menos 350 milhões de pessoas até 2020 vão manifestar algum sintoma de depressão. Com relação ao período que nós estamos vivendo, que é o período de pandemia, a questão do isolamento social, aumentou o número de pessoas, especialmente de usuários de dependentes químicos. A incidência de depressão hoje, principalmente no estado do Pará, cresceu bastante, porque as pessoas elas não estão acostumadas a lidar com o isolamento, né? É próprio da nossa cultura brasileira a gente ter esse contato social, de abraçar, de conversar, de sair. E aí, quando vem essa questão da pandemia, ela é um gatilho para que esse indivíduo ele vá buscar algo para suprir essa necessidade. E a maioria das pessoas, elas vão para as drogas. E aí, quando acaba a droga, aí entra a depressão, que é um fator que vem já da dependência química. E outros, eles entram em depressão, não sabem como lidar com essa depressão devido ao isolamento, e aí ele tenta buscar ajuda, não consegue, e ele vê uma possibilidade na droga de sair dessa depressão. Sim. Mascarada. Qual é a relação, Luzia, que a gente pode fazer da depressão com ideações suicidas, com o suicídio em si? Porque nós temos visto um número muito grande, um crescimento muito grande de pessoas, especialmente de dependentes químicos, que
né, apresentam a ideação suicida ou mesmo tiram sua própria vida. Nós estamos, então, no mês de setembro, que é Setembro Amarelo, né, uma campanha nacional que trata a respeito do suicídio, da prevenção ao suicídio. Né? De que forma isso é trabalhado também dentro desse tratamento? As famílias elas são chamadas para, de repente, receber uma orientação melhor de como ela pode estar identificando esses sinais de depressão, né, de como ela pode estar conversando, se ela identificar essas ideações suicidas, que são bem característicos, né, da dependência química, como é trabalhado dentro do tratamento? Bem, quando o dependente químico ou adicto ou acolhido, ele está sobre o uso das drogas, ele tem aquela sensação de prazer momentâneo, de felicidade. Depois que ele sai desse estado de prazer, vem o desânimo, vem a tristeza, vem a angústia e vem a culpa juntamente. Por que que eu fiz isso novamente? Por que que eu estou fazendo as pessoas sofrerem? Eu não quero isso para mim. Então, quando ele faz essa autoanálise da vida dele, aí vem os pensamentos suicidas. Que ele quer tirar a vida dele, não porque ele quer sair deste universo, ele quer sair desse sofrimento, porque ele não consegue lidar com isso. Ele pensa na família, ele pensa na sociedade, e aí é o que a gente fala, né, no meio acadêmico, que é o tipo do suicida, né, anônimo, que é aquele justamente que traz uma causa, né? Ou porque ele não quer mais a vida dele, ou porque ele está dando trabalho para a família, ou para a sociedade em si. Então, Luzia, a associação entre o uso de droga e depressão é um risco à saúde desse acolhido? Tanto é um risco físico, psicológico e social, porque aquele que está querendo tirar a sua vida, ele pode também trazer outras pessoas junto, né? Como já vi, já acompanhei casos que o indivíduo tirou a sua vida, a família não suportou e alguém da família também tirou a sua vida por conta dessa situação. Porque, na verdade, não consegue lidar com essa perda. É difícil mesmo para qualquer pessoa lidar com a perda. Mas a pessoa que está acometida por um transtorno como a depressão, ela tem uma dificuldade maior, né? E ela precisa pedir ajuda. Esse momento de pedir ajuda talvez seja o momento onde a família precisa estar mais sensível, né? E é esse momento que é o momento de ajudar, não é isso? É porque assim, quando o indivíduo ele apresenta o sintoma ou os sintomas da depressão, às vezes ele não verbaliza, ele não fala, olha, eu estou com depressão, olha, eu estou triste. Às vezes ele não verbaliza, é o não verbal dele, que a família tem que ter esse olhar e perceber, olha, ele era aquela pessoa muito alegre, extrovertida, agora ele está isolado. Isso é o não verbal dele, ele pedindo ajuda. Né? Porque a gente percebe, tem uns que têm essa consciência e pedem ajuda, outros não. Então a família ela é um fator importante para ajudar esse indivíduo a sair dessa crise, a sair desse transtorno, a buscar uma ajuda. Esse sintoma que você falou de a pessoa se recolher, se retrair, né, ela é mais comum, é mais característico, a gente consegue perceber mais que essa pessoa precisa de ajuda. Mas existe, por exemplo, algumas pessoas que elas manifestam de forma diferente. Por exemplo, existem pessoas que continuam têm um humor, né? Elas continuam sendo uma pessoa extrovertida, mas ainda assim desenvolvem um quadro de depressão. Como é que a gente consegue fazer essa diferenciação? É porque assim, a depressão ela tem 3 fases, né? Tem a fase inicial, que é a leve, que nós falamos, que a pessoa consegue trabalhar, consegue estudar mesmo com aquela depressão, aquela tristeza, e que só precisa fazer uma terapia. Essa é a leve. Aí nós temos que é a intermediária, que é aquela que precisa entrar com a medicação, porque a pessoa começou a parar de fazer as coisas que ela fazia. Ela já não tem mais motivação para estudar, para ir para o trabalho, então precisa da medicação. A modelada, que é o que a gente fala que é mais grave, que é aquela que debilita a pessoa, que faz com que a pessoa, às vezes, não queira mais tomar banho, não queira mais comer, não queira mais se vestir, não sair do quarto, que às vezes precisa da internação, que é o caso mais crítico que nós podemos dizer.
E dentro do tratamento do Espaço Nova Vida, é admitida a medicações, fazer o tratamento através de medicação? Olha, nós fazemos uma avaliação de cada caso. Os casos que a gente consegue detectar que tem a depressão leve, não, porque a gente faz com a psicoterapia. Quando a gente vê que está num quadro intermediário, a gente chama a família e pede que a família vá solicitar uma avaliação com o psiquiatra para que ele possa entrar com uma medicação. E aí ele continuar o tratamento dele. Então, tem casos, sim, na comunidade de pessoas que tomam remédio antidepressivo e que estão conseguindo fazer o tratamento. Sempre acompanhado por um profissional. Exatamente. Então, o programa Nova Vida está muito interessante, falando sobre depressão e suicídio. Mas nós vamos para um pequeno intervalo e voltamos já. A casa que você sonhou pode estar mais perto do que você imagina. O Pampará disponibiliza a seus clientes linha de financiamento para aquisição de imóveis residenciais novos ou usados. E você pode incluir no financiamento as despesas cartorárias, ITBI, além de utilizar seu FGTS. Financiamos até 90% do valor de avaliação do imóvel. O crédito é nosso e a casa é sua. Onde tem Pará, tem Pampará. Estamos de volta com o programa Nova Vida. Assista conosco o depoimento de alguns jovens que estão em tratamento, alguns acolhidos que estão em tratamento no Espaço Nova Vida. Sou mais um adicto em recuperação. Estou no Espaço Nova Vida, a minha recuperação perante as drogas, álcool e outros, dependência química. Para minha recuperação, através da minha depressão, eu entrei em depressão ao acontecimento que teve no fato da minha vida quando eu era adolescente. Peguei uma doença aí na minha perna, no meu joelho, que eu fiquei vários anos em tratamento aqui em Belém do Pará. E eu fiquei em cadeira de rodas, lutando. Passei a tomar muitos medicamentos, muita dor eu sentia. E fui lutando, medicamento e tratamento, fisioterapia e tudo mais. Viajando diretamente Cametá e Belém todos os meses. A minha mãe comigo sempre. E eu só em da rede para cadeira de roda e muleta. Eu não percebi, mas eu entrei em minha depressão, né? Depressão, pensava e como era, o que eu estava passando. E eu queria acabar com aquilo. E eu pensava muito em tirar minha própria vida. Cheguei a ponto de pensar várias vezes nisso. E cada vez eu me jogava mais nas drogas. Eu corria para as drogas ela me ajudava no momento, mas depois passava tudo, era o sofrimento maior. E eu tive a ajuda, a minha família decidiu me ajudar e me arranjaram esse lugar aqui que eu estou aqui em recuperação, o Espaço Nova Vida. Aqui, onde eu estou, cheguei aqui, foi difícil eu me permitir ficar aqui. Não conhecia nada, não sabia de nada, mas ao me permitir ficar aqui, eu descobri que aqui é o melhor lugar para mim estar. Nessa situação que eu estava passando, que eu estou passando, mas eu estou em tratamento, na minha recuperação. E aqui tem os técnicos capacitados para nos orientar, para nos repassar tudo sobre a nossa doença, a minha doença. E eu estou aprendendo muito. Eu estou há 3 meses aqui, estou me sentindo muito bem. Meus sofrimentos, as minhas dores estão tudo diminuindo a cada dia que passa. E o que eu tenho para mim, quero para mim, aqui, que eu estou em tratamento para me levar lá para fora, é viver limpo. Eu quero aprender tudo que for me repassado aqui, absorver toda a programação que eles têm me repassado, que eu quero levar lá para fora para me manter limpo para minha vida. Então, você assistiu os diversos depoimentos de acolhidos que estão em tratamento aqui no Espaço Nova Vida. E nós vamos continuar conversando com a psicóloga Luzia Martins. Doutora, qual é a relação que existe entre o uso de droga, de substância
ilícita e a medicação? O que nós percebemos é que tem alguns acolhidos que eles fazem a substituição. Eles saem da droga ilícita e vai para a medicação. Ele faz essa substituição. E outros, eles fazem a combinação da droga com a medicação. Eles tanto usam a droga como a medicação que eles falam que dá uma liga, né? E a gente percebe que eles ficam muito robotizados, uma coisa muito mecânica. Então, às vezes, a gente chama ele para que ele possa se perceber nesse movimento que ele está apresentando. E, no geral, o uso das medicações, ele faz de forma, ele se automedica. O que nós percebemos é que quando esse indivíduo ele vai buscar ajuda com um profissional que é um psiquiatra, porque ele tem algum tipo de transtorno e precisa da medicação, nesse contato com o psiquiatra, às vezes ele não fala o que de fato ele está sentindo. Ele faz uma manipulação e o psiquiatra, a partir da fala dele, ele vai passar medicação para esse indivíduo. E aí ele pode muito bem pegar essa medicação e fazer a substituição. Eu usava a droga, agora eu vou usar a medicação. Ou vice-versa, eu vou usar as duas coisas. Então, às vezes ele não é verdadeiro para com o psiquiatra, ele não fala o que de fato ele está sentindo. Aí quando ele chega, né, com o psiquiatra, que ele fala o que ele está sentindo, e aí o psiquiatra vai passar a medicação, dependendo do que ele falou, ele pode muito bem, por uma negação da própria doença dele, dizer que ele está sentindo algo que não existe, que não é real. E o psiquiatra ele vai se basear naquilo que ele está falando. Ok. Falando a respeito da negação, a dependência química, ela é a doença da negação. A negação, ela não parte somente do dependente, mas ela parte também da família. E esse é algo que dificulta muito, inclusive, o tratamento. Com certeza a senhora deve ter lidado com muitas dificuldades no tratamento, né, do nosso acolhido por conta do comportamento do familiar. É porque a família ela não aceita, né? E também não sabe lidar. Então ela passa a negar. Até ela começar a aceitar, a perceber que aquele indivíduo ele precisa de um acompanhamento profissional, leva um tempo, porque também ela está adoecida por todo esse uso abusivo de drogas que esse parente está há muito tempo já exercendo isso daí de usar as drogas. Então, doutora, existe a verdadeira causa da depressão? Olha, a depressão ela tem várias causas, porque são vários fatores. Tem o fator genético, que a pessoa já tem uma predisposição, uma questão hereditária, a minha avó teve, minha tia teve, minha mãe teve e eu posso adquirir também. Tem uma questão bioquímica, que aí entra a questão da dependência química, da psicodependência, que é quando a pessoa está usando uma droga e ela pode adquirir a depressão por um fator bioquímico, porque sabemos que essas drogas que estão aí, seja sintética ou não, tem muita mistura, tem muita química que pode fazer com que esse organismo do indivíduo que está consumindo essa droga, seja via oral ou via nasal, possa sim vir adquirir uma depressão. Ok. Falando a respeito da prevenção da depressão e do suicídio, a gente pode falar a respeito da espiritualidade como um elemento que vai ajudar, que vai fortalecer nessa recuperação tanto da depressão quanto dessas ideações suicidas. É positivo, então, a espiritualidade para o tratamento de depressão? Hoje em dia, a ciência ela já acolhe essa questão da espiritualidade como um fator que ajuda na recuperação de qualquer patologia. Dentro de uma comunidade, no caso aqui Espaço Nova Vida, a espiritualidade é importante porque eles trabalham os 12 passos, eles trabalham só por hoje, que vai fortalecendo, né, essa questão dos vínculos, essa questão do contato com um poder superior que dá força nesse processo de tratamento que ele está desenvolvendo ali. Certo? E dentro do tratamento, em quais momentos
é trabalhada a espiritualidade? Desde que ele acorda, existe uma programação específica para ser trabalhada a espiritualidade? Sim, sim. Toda a comunidade, né, terapêutica, né, ela traz essa questão da espiritualidade como um dos elementos, né, para que essa pessoa que está ali, ela possa desenvolver. Então, tem dentro da programação um momento que eles, né, os adictos, os acolhidos, eles se reúnem para fazer esse momento de espiritualidade, para orar, para rezar, para ter esse contato com o poder superior, para que eles possam se fortalecer. Então, eles têm esse momento dentro da comunidade para isso, um momento só deles. E aí, falando ainda de espiritualidade, nós podemos fazer relação com as religiões, com as diversas religiões, ou especificamente não se fala de religião dentro do tratamento? A gente precisa entender que espiritualidade é uma coisa e religião é outra coisa. A espiritualidade quer dizer que você acredita em algo, ou seja, num poder superior, ou seja, numa crença particular sua. Eu confio em mim, eu acredito em mim. Já a religião, eu sou católico, eu sou evangélico, eu sou espírita. Então, existe essa diferença. E dentro da comunidade, tem pessoas que são espíritas, tem pessoas que são católicas, tem pessoas que são evangélicas, mas a espiritualidade que eles trabalham é a forma como eles buscam essa força, primeiro interior e depois superior, de um meio cósmico ou individual ou coletivo, para lidar com a dependência química. A espiritualidade ela é trabalhada de uma maneira muito forte dentro do tratamento, dentro das comunidades terapêuticas. Mas quando eu saio daqui, quando esse acolhido ele volta para o contexto dele familiar, esse acompanhamento muitas das vezes não é continuado. Essa descontinuação é prejudicial para o tratamento e favorece a recaída? Sim, porque assim, tem um processo de recaída. Se ele faz um tratamento continuado dentro de uma comunidade, aí ele concluiu o tratamento terapêutico, aí lá fora ele tem que buscar ajuda nos grupos de multiajudas, né? Seja o AA, NA, ou tem também um grupo familiar, que é o Amor Exigente, que também dá esse suporte para a família também. Então, ele precisa se fortalecer lá fora também, porque senão ele vai recair. Se ele não tiver esse suporte, ele pode voltar para esse quadro depressivo, né, ou para ter essas ideações suicidas. Isso aí é com fato. certeza, porque enquanto ele está dentro de uma comunidade terapêutica, ele está, como eles falam, protegidos. A partir do momento que eles saem da comunidade terapêutica, eles estão dentro do mundo. Então, tudo pode ser uma oportunidade para entrar em depressão, para voltar ao uso das drogas ou para tentar o suicídio. Então, eles precisam ter esse olhar espiritual para que eles possam lidar com essa doença lá fora. Chegamos ao final de mais um programa Nova Vida. Hoje nós conversamos com a psicóloga Luzia Martins. Doutora, suas considerações finais. Bem, primeiramente eu gostaria de falar que se você estiver sentindo algum dos sintomas que eu relatei aqui, uma tristeza profunda, uma angústia, uma solidão, isolamento social, busque a ajuda de um profissional, porque você pode evitar um possível suicídio, você pode evitar também ir ao encontro de uma droga e você pode também ter um caminho sem volta. Então, peça ajuda, procure um profissional. Também a família é importante nesse momento para ajudar, né, nesse processo de discernimento, de identificação. Então, o mês de setembro, Setembro Amarelo, que é o mês de prevenção ao suicídio, sabemos que na nossa sociedade, né, aumenta-se diariamente esse índice, infelizmente por falta de orientação, às vezes por falta que alguém dê um retorno para aquela pessoa, alguém acolha aquela pessoa, alguém consiga identificar esses sintomas. Obrigada, doutora. Então, o programa Nova Vida é isso, é informação, e você observou hoje que muitas dúvidas foram tiradas. Se você está precisando, né, de ajuda, ou se você conhece alguém que está precisando de tratamento, o nosso número está aqui na tela. Nos procure.
Ligue para nós, você será acolhido juntamente com a sua família. Até o próximo programa. Oferecimento Bampará, onde tem Pará, tem Bampará.